Olá, turminha! Tudo bem, Bererém? Como é que vocês estão? Todos bem? Acordaram bem? Vamos falar chopa, preguiça! Show preguiça, sai de mim! Isso aí! Hoje nós temos aula de matemática, matemática, matemática. E vocês se lembram qual é o nome da nossa nova unidade? Sobre o que nós estamos falando? Estamos falando sobre as tartarugas marinhas, as medidas, quantidades. É isso aí. Vamos lá? Vamos abrir a ficha de atividade? Para começar hoje, nós vamos precisar da ficha número 32. Olha lá, como que é o 32? Ó. 32. Tartarugas marinhas, contando e medindo para a preservação. Então, vamos lá. Bruna e Felipe começaram a aventura medindo uma tartaruga de couro e outra de pente, usando o palmo, ó, usando o palmo. Lembra que a Pro já mostrou o palmo da mão? Antigamente eles faziam assim, ó. Quantos palmos tem? Vai comprar um tecido, ó. Traz 10 palmos desse tecido de algodão, né? Então, eles mediram aqui as tartarugas com os palmos. Agora é com você. Compare os resultados nas duas fichas e encontre as diferenças. Em seguida, registre-as no quadro abaixo. Então, vamos lá, ó. Relatório. Unidade de medida, a Bruna, o Felipe e as diferenças. Então, tá aqui, ó, o relatório de um e de outro, tá vendo? O relatório aqui do Felipe, é o nome dele, e o relatório da Bruna. Aqui tá a tartaruga de couro e a tartaruga de pente. Então, ó, quantos palmos mediu cada uma, tá? Nos palmos do Felipe e nos palmos da Bruna. Tartaruga de couro. A medida usada foi o palmo. Bruna, 16 palmos deu a tartaruga de couro dela. E a do Felipe, 10. Qual que é a diferença entre um e outro? Ó, a da Bruna, 16. A do Felipe, 10. Vamos organizar? Vamos pegar lá o nosso material dourado e vamos colocar, ó, da Bruna, 16 unidades. Do Felipe, 10 unidades. Então, nós vamos ver qual que é a diferença entre um e o outro. Quanto que tem a mais nos palmos da Bruna? Aí vamos marcar, ó, essa diferença aqui, certo? E agora, ó, na tartaruga de pente, os palmos da Bruna deu 8. Do Felipe, deu 5. Qual que é a diferença entre os palmos da Bruna e os palmos do Felipe? Vamos separar, então. 8 unidades da Bruna e 5 unidades do Felipe. Qual que é a diferença entre eles? Quanto que deu a mais na da Bruna? Certo? Então, nós vamos marcar a diferença aqui, tá certo? Às vezes, a gente usa falar assim, ó, que 16 eu tiro 10, eu acho a diferença entre. Então, é 16 menos 10, quanto que dá? 8 menos 5, quanto que dá? Quando eu falo menos, eu estou, ó, diminuindo. Então, eu tenho 8 palmos. Eu tiro 5, que foi os do Felipe, quanto que sobra? Eu tinha 16 palmos da Bruna, eu tiro 10, que foi os do Felipe, qual que é a diferença? O que sobra? Certo? É difícil? Não, é muito fácil, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, separar as unidades da Bruna e as unidades do Felipe. Separar a quantidade de cada um. Então, aí, separou 16, separou 10 do Felipe. Qual que foi a diferença? Se eu tirar os 10, né, da Bruna aqui, ó. Separei os 16 da Bruna, separei os 10 do Felipe. Qual que foi a diferença entre um e outro? Qual que tem mais? Qual que tem menos? Quanto que a Bruna tem mais do que o Felipe? Entenderam? Se não entenderam, pode ligar para a Pro que eu explico novamente, tá bom?
Então, vamos lá. Agora aqui. Ficha número 33. Ah, não vamos esquecer de colocar a data de hoje, hein? 26 de novembro de 2020. Ficha 33. Tartarugas marinhas, contando e medindo para preservação. Probabilidade. O biólogo que estava acompanhando Bruna e Felipe também quis medir as mesmas tartarugas. Observe os resultados das medições e calcule a diferença entre ele e as crianças. Em seguida, complete o quadro ao lado. Então, vamos lá, ó. O relatório da tartaruga de couro e da tartaruga de pente. A unidade de medida que eles acharam, que eles usaram, foi o palmo também. Mas agora nós temos um a mais, ó. Tem o Felipe, a Bruna e o biólogo, certo? O biólogo, ele é um adulto, então o palmo dele é maior, porque a mão do adulto, ó, é maior do que a mão da criança, não é verdade? Certo? Então, olha lá. Felipe, na tartaruga de couro, deu 10 palmos. Da Bruna, 16 e do biólogo, 8. Então, qual que é a diferença entre o palmo do biólogo e o palmo da Bruna? Como que nós vamos saber? Ó, da Bruna, 16. Do biólogo, 8. Qual que é a diferença entre eles? Ó, se eu pegar os 16 palmos da Bruna e tirar 8 que foram do biólogo, quanto que vai sobrar? Vai sobrar a diferença entre eles, né? Mesma coisa eu vou fazer, ó, o biólogo e o Felipe. Felipe mediu 10 palmos. O biólogo, 8 palmos. Qual que é a diferença entre os palmos do Felipe e o do biólogo? Então, era 10 do Felipe. Tira 8 palmos do biólogo, quanto sobra? Qual que é a diferença entre eles? Certo? Mesma coisa, vou fazer aqui com a tartaruga de pente. Do Felipe, 5. Da Bruna, 8. E do biólogo, 4. Então, aqui, ó, do biólogo e da Bruna, biólogo 4, Bruna 8. Qual que é a diferença entre eles? Então, eu tinha 8. Eu tiro 4, que foi o do biólogo, quanto sobra? Mesma coisa com o biólogo e o Felipe. O biólogo, 4. O Felipe, 5. Se eu tinha 5 palmos, tinha 4 que foram do biólogo, qual que é a diferença? O que sobrou? Qual que é a diferença entre eles? De quantos palmos? Entenderam? Então, vamos lá, agora aqui. A partir dos resultados encontrados, responda as seguintes perguntas. É certo, é provável ou é possível? É provável que o biólogo tenha mãos maiores do que Felipe? Sim ou não? Número 2. É certo que os adultos têm mãos maiores do que as das crianças? Sim ou não? Número 3. É possível que Felipe tenha as mãos maiores do que a mão do biólogo? Sim ou não? É certo que os meninos têm mãos maiores do que as meninas? Sim ou não? O que vocês acham? É possível, é certo, é provável ou é possível? Então, vocês vão responder isso sim ou se não, e não esquecendo de colocar a data, dia 26 de 11 de 2020. Aí nós vamos lá para a ficha número 36, ó. 36, tartarugas marinhas, contando e medindo para a preservação. Leitura e escrita de números. Na praia, Bruna e Felipe encontraram alguns ninhos com ovos de tartarugas marinhas. Aí eles fizeram aqui um relatório, ó. Relatório, ninho, e aqui o pesquisador mirim, que foi a Bruna e o Felipe, e o número de ovos. No primeiro dia, olha lá, eles encontraram 25 ovos. No segundo, 90 ovos. No terceiro, 48 ovos. No quarto, 67 ovos. E no quinto dia, 52 ovos, certo? Agora, olha o que vocês vão fazer. Muito fácil.
Agora é com você. Número 1. Circule em verde, hein? No relatório de Bruno e Felipe, o ninho com o maior número de ovos. Então, qual deles aqui que foi o número maior? Qual que é o maior? Vocês vão ver qual desses aqui é o maior e vão circular só o maior de verde. Depois o número 2. Circule em azul, agora é azul, hein? No relatório de Bruna e Felipe, o ninho com o menor número de ovos. Então, vocês vão pegar agora ó, o menor. Qual que é o menor? Vão pegar o menor e vão circular. É difícil? Não. Qual que é o número menor aqui? Qual que vale menos aqui? Vão circular de azul o menor. Agora, ó, circule em vermelho a alternativa correta, indicando a diferença na quantidade de ovos entre o ninho maior e o menor. Qual que é a diferença? 65, 75 ou 55? Olha aqui. Qual que é o maior? Qual que vocês acharam que é o maior? Vamos pegar lá o maior. Qual que é o menor? Então, a gente vai pegar o nosso material dourado e separar lá. O maior, quanto que é? Separa lá no material dourado. Aí, agora vai pegar e vai tirar. Ó, separou o maior. Quanto que era o menor? O menor, por exemplo, vamos aqui para eu falar. Ó, o menor era isso aqui, o maior isso aqui. Então, 90. Eu tiro 25. Quanto sobra? Quanto sobra? Era 90. Menos 25, quanto vai sobrar? Então, vai separar 90, tá? Pode usar as dezenas, certo? E as unidades também. Aí, vai tirar dessa quantidade, eu tiro 25, né? Que era aqui do ninho menor. Quanto vai sobrar? O resultado da sobra, vocês vão aqui circular de vermelho e marcar o xizinho, tá bom? Não vai esquecer também de colocar a data, 26/11/2020, tá bom? Olha agora o que nós vamos fazer. Certinho, turminha? Então, isso ó, que nós estamos fazendo nessas atividades são descobrindo as diferenças, fazendo conta de menos, conta de subtração, tirando, que era mais, eu tiro um tantinho, vai ficar quanto? Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir lá de novo a ficha de atividade, tá? Depois que vocês resolveram isso, nós vamos pegar lá o encarte do jogo, que chama Mar à Vista. Aqui, ó, dá para 3 pessoas para jogar aqui, ou várias pessoas, né? Ó, aqui tem o ninho e as tartaruguinhas vão seguir o espaço. Então, para jogar, nós vamos precisar também, ó, dessas tartaruguinhas, ó. Podemos jogar 3 aí de cada vez. Um com azul, um com as tartarugas amarelas e um com as tartarugas vermelhas. Então, a gente vai utilizar também, ó, os dados, tá? Ó, 1, 2, o 1, 2 e 3, certo? Então, o que nós vamos fazer? A gente recorta o dado, monta o dado, recorta as tartaruguinhas e coloca elas aqui. Então, a gente vai colocar a tartaruguinha aqui nos ninhos e elas querem chegar até lá no mar, por isso que chama Mar à Vista. Então, eu joguei o dado, ó. Caiu aqui, ó. 1, 2, 3. Joguei o dado, caiu no 3. Então, eu vou parar aqui, ó, no número 2. E cada um deles tem uma dica do que fazer no jogo. Olha lá. O que será a dica? A Pro vai falar aqui para vocês, ó. Só um minutinho. Olha lá. Então, esse jogo que a Pro está falando, ele tem algumas regrinhas, né, do Mar à Vista. Ele funciona assim, ó. Deixa eu abrir lá que fica mais fácil para vocês aqui. Então, aqui, eu vou jogar, né? Então, eu vou precisar desse tabuleiro, de 2 dados com 6 faces, de 9 marcadores de tartaruga. Podem ir 3 participantes de cada vez no tabuleiro. E as regras são assim, ó.
Cada participante receberá 3 marcadores da mesma cor, que são das mesmas tartaruguinhas, e os colocará nos ninhos da largada. Então, colocou aqui, ó. Se, por exemplo, eu vou com a tartaruguinha vermelha, tá? Então, vou colocar minhas 3 tartaruguinhas vermelhas aqui. Na minha vez, o participante, na sua vez, cada participante joga os 2 dados de uma tacada só. E vai somar lá. Lembra dos dados? Ó, vai jogar o dado. Se o dado cair aqui, ó, esse dado caiu no 2, esse outro dado caiu no 2, então eu vou somar 2 mais 2. Quanto que dá? Dá 4. Então, eu vou lá, ó. Vou caminhar, então, 4 casinhas. Ó, 1, 2, 3, 4. Caí na tartaruguinha. Se o marcador cair na casa de uma tartaruguinha verde, eu posso avançar mais 2 casas. Ó. 1, 2, avançou. Se, por exemplo, o marcador cair no caranguejo, se tivesse caído aqui no caranguejo, eu tinha que voltar 2 casas. 1, 2, certo? Se o marcador cair na casa do urubu, tá vendo o urubu aqui, ó? Se cair na casa do urubu, o jogador deve voltar até o início do jogo. Até o início do jogo. Então, ganha quem conseguir colocar as tartaruguinhas aqui primeiro, aqui no número 10, tá certo? Esse é o final do jogo, certo? Então, ó, é bastante coisa para hoje, não é? Bora lá caprichar nas atividades, hein? Qualquer dúvida, pode ligar para a Pro. Temos também, ó, a explicação certinha, tem aqui, ó, que vocês estão levando lá pertinho do encarte do jogo. Se tiver qualquer dúvida, tem explicando lá também no Mar à Vista, tá? As instruções para o jogo. Então, só ler certinho para entender e jogar. Chama alguém da família para jogar com vocês, tá certo? Super beijo!